Dia pessoal, meu nome é Rodrigo. Bom dia, meu nome é Gustavo. Vou falar aqui sobre desenvolvimento, redução de custo e melhoria de processo de forjamento e tratamento térmico utilizando simulação via Keyform e JMAT Pro. Nós somos da Uniforja, que os nossos LinkedIn via QR Code para quem quiser acessar, conversar com a gente, conhecer um pouquinho mais sobre nós. A Uniforja é uma cooperativa com 20 anos de autogestão, caminhando para o 21º ano. Temos um corpo de engenharia altamente qualificado para atender as demandas do mercado, né? Nós temos projetos automotivos como engrenagens, coroas, pinhões, panelas, projetos de anéis laminados para torres eólicas, pistas de rolamentos, anéis com e sem perfil, projetos de flange diversos atendendo as normas vigentes como a ASME B31, as normas vigentes de indústrias petroquímicas, projetos de forjados especiais de acordo com a especificação do cliente. Temos ainda serviço de tratamento térmico e ensaios laboratoriais. Nós somos acreditados pelo Inmetro, a BNT ISO 17025, né? Alguns dos nossos ensaios, né? Tração, microscópio, espectrômetro, ensaio de impacto. Vamos falar sobre 3 casos de estudo, né? Redução de custo do eixo pinhão, né? Onde falaremos sobre a redução de massa, eliminação da etapa de tratamento térmico e avaliação do preenchimento / capacidade de forjamento, necessidade pré-forma utilizando o Keyform JMAT Pro, análise de falha em anel forjado utilizando o Keyform e definição de tratamento térmico adequado de acordo com a microestrutura e dureza especificada utilizando o JMAT Pro e Keyform. Nosso primeiro caso de estudo, então, do eixo pinhão, né? Vamos mostrar um projeto desde o início, né? Onde mostraremos algumas conquistas no final, né, da redução de massa, eliminação da etapa de tratamento térmico e avaliação do preenchimento versus capacidade de forjamento e também a necessidade ou não, né, de pré-forma, né. Então, primeiramente, né, como funciona o nosso processo de desenvolvimento, né, desenvolvimento de nossos produtos para, então, validar, né, o processo de desenvolvimento da ferramenta, da peça e também o nosso processo, né. Toda vez que entra um projeto novo, um projeto de um cliente, né, ele começa a avaliação pelo time da engenharia, né? A gente envia o desenho para a gente, né, do produto que ele deseja, né? Então, começamos a avaliar as normas que são aplicáveis, o material que foi especificado pelo cliente, né? O porte do projeto, ou seja, o peso, as dimensões, características especiais, e fazemos uma relação, né, com as nossas capacidades e equipamentos que temos disponíveis, né? E, enfim, validando esses detalhes, né, fazemos desenvolvimento das ferramentas via os softwares de CAD que temos disponíveis e tratamento térmico que é aplicável, né, conforme as necessidades do cliente, né. Feito isso, realizamos a simulação utilizando o Keyform JMAT Pro, a fim de validar como uma pré-experiência, vamos dizer, né, o resultado esperado pelo cliente também e o resultado esperado pelo nosso time de engenharia, né, avaliando também a peça e a microestrutura, né. Com isso, a gente pode identificar defeitos na peça ou na ferramenta de forma prévia, né, e ajustar o nosso processo, né, realizar alterações de forma mais assertiva, estimar a carga, né, a carga, né, para o forjamento e permite a gente trabalhar dentro dos nossos limites de equipamento, né. Com isso, a gente reduz o tempo de desenvolvimento e reduz correções após a confecção, né. Por fim, feito isso, qual que é o nosso fluxograma de processo, né, nesse caso, né? Em geral, forjamento, tratamento térmico, usinagem, ensaios de partícula magnética e ultrassom ou algum outro especificado pelo cliente, por fim, expedição, né? Nossa proposta de melhoria, então, está contemplada na etapa de forjamento, onde vamos propor uma redução de massa e uma eliminação de uma etapa do tratamento térmico, né? Com isso, quais são as observações, né, do nosso projeto inicial, né? Inicialmente, um eixo bruto de 300 quilos, onde vamos avaliar o preenchimento, a capacidade de forjamento e uma possível redução de massa, a diferença do processo com pré-forma e sem pré-forma e a eliminação da etapa de tratamento térmico, né? Então, desenvolvida então a ferramenta, a gente faz nossa o primeiro pré-tryout aí, considerando sem pré-forma o processo, né? A gente vê que sem pré-forma, né,
A capacidade aqui, ó, a força necessária pelo equipamento chega a 7.500 toneladas, né? Hoje a nossa maior prensa que temos aqui disponível para uso, ela é de 4.000 toneladas. Então, nossa prensa não suportaria tamanha força, né? Colocaria em risco o equipamento, né? E os próprios colaboradores, né? Correndo, então, o risco de fraturar a ferramenta ou vir a fraturar até uma peça, né? Colocando em risco todos dentro da organização, né? Com isso, então, decidimos fazer uma pré-forma, né? O que é a pré-forma? Ela fazer esse contorno já da peça, né? Porque o que seria avaliado se diminuiria, então, a carga, né? Então, para a pré-forma, a gente vai ver que vai ser necessário em torno aí de 500 toneladas, né? Pode ver aqui no vídeo. E para fazer a parte dentada, né? Chegaremos em torno aí de 4.000 toneladas necessárias, né? E já teria, então, a formação dos dentes, né? Do nosso eixo pinhão, né? Então, como pode ver nessa imagem aí no canto inferior direito, é uma pré-forma, é um eixo dentado, né? Então, aqui o nosso resultado final, né, do eixo dentado, esses pontos vermelhos na imagem à direita da tela, representam possíveis defeitos que podem ser identificados pelo software na etapa de simulação, né? Então, esses pontos vermelhos podem representar rebarbas ou dobras de forjamento, por exemplo, né? No caso aí, está mostrando algumas rebarbas, né? A diminuição da carga, né, para 4.000 toneladas é uma vitória nossa, porque a gente conseguiria atender o projeto que o cliente precisa, né? Então, foi feita, o que foi feito, né? A reavaliação da ferramenta, a definição de uma pré-forma, alteração nos raios, né, para a formação desse deitado, justamente para a gente poder ter o melhor resultado na menor quantidade de carga possível, né? Com isso, né, a gente diminui o risco de quebra do equipamento, como falei no começo, ou da ferramenta, diminui o tempo de desenvolvimento, né? Não só do produto, mas também da ferramenta, e diminui o custo, né? A gente não ficaria fazendo tryout por tentativa e erro, né? E ainda assim, possível prever possíveis defeitos que possam surgir, né? E aí, pessoal, uma próxima etapa, posterior à etapa de forjamento, que o Rodrigo bem falou, né, seria a etapa de verificar a necessidade de um recozimento. Primeiro, por que vai ser recozido o material, né? O eixo pinhão, como ele disse, os processos subsequentes são usinagem e cementação dos dentes. Então, antes de usinar, eu preciso de uma estrutura e uma dureza tal qual não vá trincar durante a cementação e nem no seu uso da peça. Então, geralmente a microestrutura desejada para depois ser cementada é uma perlita ferrita, né? O pessoal não costuma cementar peças com bainita nem martensita pelo históricos de fratura. Então, esse eixo pinhão hoje ele é recozido no forno, né? Tem um recozimento pleno, ele tem um resfriamento ao forno, então ele passa por um processo de recozimento pleno. Então, nosso objetivo posterior ao preenchimento, à redução da massa que o Rodrigo falou, seria verificar a temperatura na qual a peça estava saindo e ver se a gente conseguia aproveitar essa energia térmica e já realizar o processo de recristalização dinâmica e transformação de microestrutura. Então, a gente avaliou a temperatura de saída do forjamento. A gente pode observar aí o núcleo sempre mais quente, né, com 1.200 aproximadamente de temperatura, e a superfície próximo de 1.100. Com isso, a gente, baseado em conceitos metalúrgicos, a gente sabe que ele está acima da temperatura de austenização do material, de acordo com o diagrama ferro-carbono. Então, com isso, a gente consegue aproveitar essa temperatura e já fazer a transformação microestrutural necessária, além da recristalização dinâmica para ter os grãos equiaxiais e não grãos alongados, que também podem fragilizar o material. Então, a gente mapeou o quê? Através do Keyform, a gente fez um mapeamento da taxa de resfriamento ao ar e também da taxa de resfriamento ao forno, né? Utilizamos como base uma temperatura média entre a temperatura de núcleo e a de superfície.
e fizemos a simulação via Keyform. Essa simulação ela foi exportada em Excel, e aí geramos o gráfico que vocês estão vendo à direita, aí embaixo da palavra Keyform, tem um gráfico à direita e em cima, né, mostrando as diferenças de taxa de resfriamento, né, que como vocês podem ver, ela está acima do patamar eutetoide, que é o mínimo que eu tenho que ter por um determinado tempo para ter a transformação. E aí, aproveitando essa curva da taxa de resfriamento, a gente precisava simular essa curva na curva de resfriamento do próprio material. Então, a gente tinha a composição química do material, se trata de um 18 cromo, e a gente simulou essa composição no JMAT Pro. Ele nos devolveu a curva de resfriamento do material, e essa curva de resfriamento ela é possível ser exportada em Excel. Esses dados em Excel, nós geramos o gráfico da TRC exatamente da composição estudada, né? Em literaturas como Metals Handbook, Callister, eles mostram geralmente composições médias, composições genéricas, mas elas podem variar de acordo com o quão eu estou de elemento químico. Se eu estou mais rico, ela vai variar vai deslocar a curva para a direita e para baixo. Se eu estiver mais pobre, ele vai deslocar para a esquerda e para cima, o que pode facilitar ou dificultar a obtenção de determinada microestrutura. Então, nós colocamos as duas curvas no mesmo período, né, no mesmo tempo, e aí a gente obteve o quê? A simulação do nosso material sendo resfriado em ar e sendo resfriado em forno, e qual que seria a microestrutura obtida. Nós observamos que no resfriamento ao ar, a microestrutura final é uma microestrutura possivelmente perlita mais bainita, o que acabaria sendo indesejado por um processo subsequente de cimentação. Então, como alternativa, a gente poderia manter o recozimento, mas como um processo de melhoria, a gente sugeriu um processo parecido, que é o recozimento isotérmico, e não o recozimento pleno como é efetuado. Então, a gente tira a peça quente do forjamento, aproveita a temperatura acima de 1100 e a gente coloca num forno a 650. Simulamos a peça num forno a 650 e obtivemos esse patamar logo quando ele começa a transformar em perlita. E aí, seguindo nesse patamar isotérmico, o final da estrutura vai ser perlita. E para validar todo esse processo de simulação, nós fizemos um processo prático e verificamos sua microestrutura. Observa-se que a microestrutura aí no final desse resfriamento no forno é perlita e ferrita, que é exatamente a microestrutura desejada para um eixo pinhão. Então, o que a gente pode falar dessa simulação, dessa melhoria que nós propomos para o nosso cliente, né? Nós obtivemos o resultado satisfatório, como o Rodrigo bem mencionou, de redução de massa em torno de 15%, né? Isso é muito importante porque é uma redução de custo para o nosso cliente final. A gente reduziu o tempo de tryout, não fazendo por tentativa e erro, como o Rodrigo comentou, até porque essa tentativa e erro ela pode nos gerar acidentes, né? E além dos custos. Também conseguimos a eliminação da etapa de tratamento térmico através desse resfriamento controlado, com um patamar mais baixo, a 650. E através da simulação a gente consegue reduzir o risco de acidente. Imagine nossa máquina, ela só suporta 4.000, eu ficar forçando ela até, por exemplo, se eu fosse forjar sem a pré-forma, tentando chegar em 7.000 toneladas e a máquina forçando até quebrar o equipamento. Então, a simulação nos permite saber se eu tenho que aumentar a quantidade de etapas ou posso reduzir a quantidade de etapas, baseado na capacidade do meu equipamento. Então, com isso, eu consigo reduzir o risco de acidente e de desgaste ferramental prematuro por excesso de carga. Então, isso foi muito satisfatório do ponto de vista pela simulação. A gente reduziu tryout, reduziu massa, eliminando o tratamento e reduzimos o risco de acidente e custos com tentativas e erros. O caso 2 que nós vamos apresentar é uma análise de falha em um anel, decorrente da dobra de forjamento
da geratriz. É um processo simples, o corte da geratriz, a gente parte de uma barra contínua, ela é aquecida no forno de indução, como vocês podem ver pela foto à esquerda, ela passa no comprimento necessário para a massa, para preenchimento do produto final, e aí é feito um corte através da guilhotina. E aí, posteriormente, o corte, esse billet acaba caindo nessa canaleta e é direcionado para a prensa de recalque, onde do eixo vai se formar um disco, como pode ser visto à direita. Então, eu parto de um eixo, vou forjando na sua face, recalcando, até eu formar um disco na altura necessária para os processos subsequentes. Através da simulação, a gente conseguiu verificar duas coisas. Que um processo simples de recalque para processo subsequente, ele pode gerar defeito, desde que eu não tome os cuidados necessários, como, por exemplo, o paralelismo entre as faces. E o que acabou ocorrendo conosco na falha foi exatamente isso, a face não estava paralela. Devido ao peso do billet que é cortado para formar a peça, esse anel, ele acabou gerando defeitos posteriormente no anel, que só foram identificados na usinagem. Foi feita uma análise de falha nessa trinca, e essa trinca, apesar dela ser uma trinca intergranular decorrida no tratamento térmico, geralmente uma falha ela nunca ocorre por um evento só. Ela vem acompanhada de vários eventos. Então a trinca ela precisa de um gatilho, e o gatilho foi essa dobra do forjamento. Então, qual que foi os resultados que nós obtivemos, né? Com auxílio do Keyform, a gente conseguiu visualizar o que é difícil, às vezes, a ver olho nu, uma falha que exatamente coincidiu com o defeito encontrado na peça final do nosso cliente. E esse defeito, na verdade, ele acontece não só nesse anel, mas a gente está mostrando só um caso prático, né, um caso de estudo, mas ele acontece em vários outros casos. Pode ser anel, pode ser eixo, disco, assim, tudo que possa vir de uma peça recalcada. Então, o que a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu definir a causa raiz através dessa análise de falha. Também validamos as ações definidas no 8D, verificando causa raiz, definindo ações corretivas e, finalmente, as preventivas. E, por fim, a gente conseguiu reduzir custos com não conformidades. Diminuímos a taxa de produtos não conformes decorrentes desse defeito. E, como vocês podem ter visto no slide anterior, nós tínhamos uma peça já usinada. Então, nós conseguimos eliminar os custos de usinagem e de retrabalho do nosso cliente. O terceiro caso é um caso de definição de tratamento térmico, né? A gente tem um pré-requisito que é a microestrutura e dureza de um determinado cliente, e a gente consegue definir através do JMAT Pro e o Keyform uma melhor rota de processamento no tratamento térmico. Então, a especificação do nosso cliente, por coincidência, também é uma especificação pelita e ferrita de uma peça que posteriormente será cimentada. A dureza dela a gente colocou na escala Brinell de 145 a 185 HB. Então, como que a gente desenvolveu esse processo? Primeiramente, nós obtivemos a curva de dois materiais, porque eram dois materiais que nós analisamos, né? Então, vocês podem ver as composições dos materiais. Eu chamei um de material A, um material B, porque a composição era do nosso cliente, a especificação era do nosso cliente, por isso que nós não estamos mencionando exatamente qual que é o material, tá? Mas o que a gente já pode observar olhando para as composições dos materiais? O material ele é mais rico em elementos de liga, além de carbono, que é o material A. Ele é mais rico em carbono, manganês, níquel, cobre. Cobre está bem próximo, mas ele é um pouquinho superior. E tudo isso aí vai ser reflexo aonde, né? No carbono equivalente do material. Observa que um está com 0,64, que é o material A, e o outro está com 0,57. Aonde isso reflete? Além da temperabilidade de Jomini, ela reflete na curva de resfriamento do material. Então, como vocês podem observar, né? O material A,
ele tem a sua curva mais deslocada para a direita, né? Ela nem desloca tanto para baixo, mas para a direita ela desloca mais do que o material B, porque ele é mais rico em elementos de liga, que fazem com que retarde a difusão de algumas microestruturas. Então, a gente obteve as curvas de resfriamento dos materiais que estamos mencionando. E aí, o que acontece? Seguimos inicialmente com um processo natural de normalização. O pré-requisito inicial do nosso cliente, ele tinha sugerido normalização, e aí assim nós fizemos. Utilizamos, baseado no diagrama ferro-carbono que está abaixo aí das curvas de resfriamento, o diagrama de equilíbrio utilizado em toda a metalurgia de ácidos a carbono para definir temperatura de auxinetização. Então, como o nosso teor de carbono visto no slide anterior era em torno de 0,2%, utilizamos uma temperatura de 920. Observa-se que no diagrama ferro-carbono, minha maior temperatura é 912, então 920 já era uma temperatura bem segura para a gente fazer normalização e nem muito alta para a gente não ter distorção na nossa peça. O material A, que é um material que tem melhor temperabilidade, maior composição química, maior carbono equivalente, a gente deixou destacado aí as fases que são obtidas na transformação, ferrita, perlita, bainita e martensita, né? O início e o fim de cada transformação. E na sequência, o processo que nós executamos. Então, executamos a 920, um resfriamento ao ar, primeiramente, e verificamos a microestrutura. É claro que, inicialmente, nós fizemos primeiro a simulação em laboratório, e como a gente acabou obtendo uma estrutura indesejada, a gente acabou recorrendo ao auxílio do JMATPro para compreender o que estava acontecendo. Feito isso, compreendendo onde a gente estava do problema, aproveitamos o QForm para fazer mais duas simulações. Fizemos uma simulação em resfriamento ao ar na curva roxa, que vocês podem ver aqui, obtendo uma estrutura ferrita e posteriormente perlita e por fim ainda bainita. E também simulamos um resfriamento dentro do forno. Essa ao ar, a 950, ela ainda possivelmente ia obter uma estrutura indesejada. E no resfriamento ao forno, a gente já pode observar que ele começa a transformação em ferrita, depois inicia a transformação perlítica e finaliza a transformação perlítica. Ou seja, observamos que o padrão de normalização não seria o ideal para a gente obter a estrutura desejada. A temperatura mais elevada, que o pessoal costuma utilizar isso na prática, a 950, ainda não ia obter a estrutura desejada. Então, a rota adequada para esse material seria somente no forno para obter a microestrutura de ferrita e perlita. Fizemos a microestrutura para validação das simulações e resultados. Obtivemos também a dureza em HB, né? E o que a gente pode constatar aí? Que, na verdade, as normalizações não conseguem atingir a microestrutura desejada e, além do que, a dureza fica elevada. Mesmo que eu obtivesse a microestrutura 950, eu teria que fazer um processo subsequente de revenimento, que era para adequação da dureza. Então, a dureza do recozido já está dentro do especificado em um processo só. Posso utilizar um final de expediente para colocar a peça no forno e deixar depois ela desligada, sem atrapalhar o meu processo fabril. Por fim, as microestruturas, à esquerda, como eu falei, normalizada ao ar 950, que é indesejada, e à direita, a peça resfriada ao forno, ambas com aumento de 200 vezes. E o material B, que tem menor temperabilidade, ele, como vocês podem ver, a curva é mais deslocada para a esquerda, diminuindo a capacidade de obter estrutura martensítica, mas não é o nosso objetivo. E eu tenho uma região maior para obter estrutura perlita ferrita, ficando mais fácil em resfriamentos mais rápidos. Então, inicialmente, fizemos o mesmo processo de normalização a 920, que é o habitual também do tratamento aqui da Uniforja, né? E a gente observou o quê? Que a gente estava tendo também uma estrutura não desejada, que era
a bainita e uma ferrita acircular. Então, isso é completamente indesejado para o processo subsequente de cementação. Fomos novamente estudar de acordo com o material anterior. Utilizamos uma temperatura superior, que foi 950 com resfriamento ao ar, e um resfriamento ao forno, com uma taxa bem mais lenta. E o que nós obtivemos? Observamos o quê? Que o resfriamento ao ar numa temperatura mais elevada é sim possível obter a estrutura desejada, porque ele inicia a formação de perlita e termina a formação de perlita, né? Que esse era o nosso objetivo. O resfriamento no forno também atinge, tá? E aí, como validação, também fizemos as microestruturas e obtivemos as durezas das simulações e do processo final depois de validação. Então, como vocês podem ver, apesar de eu obter a estrutura desejada de perlita e ferrita, a dureza está acima do especificado. Então, mesmo que eu tenha microestrutura, eu vou ter que ter um processo subsequente de revenimento para ajuste da dureza. No caso do recozimento, a dureza já fica dentro do especificado. Apesar da gente poder observar aí um bandeamento, esse bandeamento ele tem uma tolerância. Então, ele aí está dentro do especificado, ele não é muito agressivo, não, ele é um bandeamento leve. Então, concluindo no material B, né? Tanto o resfriamento ao ar em temperatura mais elevada, quanto o recozimento no forno, o resfriamento no forno, né, através do recozimento, nós obtemos a microestrutura. Lembrando que, para normalização, nós teremos que fazer um processo subsequente de revenimento, para obter o quê? A dureza especificada. Sendo assim, leva a gente a concluir o quê? Que esse processo de simulação através do JMAT Pro, do Keyform, nos auxilia na redução de custo com retrabalho, ou seja, eu poderia ter feito uma normalização que é o nosso trivial, ia chegar lá no laboratório e iríamos verificar que a microestrutura poderia estar fora do especificado. E além da redução de custo, a gente consegue garantir a especificação do cliente de modo mais assertivo. Isso para nós é um baita de um ganho, né, de tempo. Conseguimos mostrar também com muita clareza a necessidade de outras rotas de tratamento térmico, com base na simulação e conhecimento metalúrgico. Caso não tivéssemos a simulação, a gente teria que se basear em literaturas, né? Mas com a simulação a gente consegue ser mais assertivo, consegue ser mais preciso. Através do JMAT Pro, nós conseguimos simular exatamente a curva de resfriamento do material. Isso é muito bacana, não é todo o software que consegue fazer esse tipo de simulação. Já utilizamos alguns outros simuladores, como o AC3 e Stecal, mas vimos aí no JMAT Pro e no Keyform uma dinâmica muito mais fácil, ele é muito mais didático do ponto de vista de clareza, fica muito mais claro para quem não compreende de processos metalúrgicos. E acredito que vocês tenham verificado isso pelos gráficos que nós vimos. Então, a gente tem a agradecer a Uniforja pela oportunidade da gente estar participando aí e ter permitido a gente participar do evento e nos permitir a possibilidade de utilizar uma simulação como o Keyform. A Six Pro, além de dar todo o apoio para a simulação do Keyform, também nos providenciou as curvas do JMAT Pro. Então, nossos agradecimentos aí a Six Pro pelo apoio e toda a parceria aí desenvolvida. E o Grupo Aprenda, que está fazendo esse processo de divulgação e de mídia conosco, que está sendo muito bacana através do André e do Udo. Agradeço a todos. Rodrigo. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado pela oportunidade para a gente de estar levando um pouco da Uniforja, um pouco do nosso trabalho também para conhecimento aí a nível Brasil.